Travassos Valdés. Pouca gente saberá quem tenha sido, mas nos anos 20 do século passado era figura subejamente conhecida em Macau, nesses tempos, tendo sido até feito cidadão honorário de Macau pelo Leal Senado. O problema é que, quando se pergunta concretamente o que fez para merecer tais honras, as respostas escasseiam. O historiador padre Monsenhor Manuel Teixeira diz mesmo que Valdés não fez nada. No entanto, já se sabe, para o padre das barbas brancas, como lhe chamavam, a República era malquista e por isso deve supor-se que alguma coisa terá feito. Seja como for, certo é que depois de ter deixado Macau de vez, já não havia quem se lembrasse bem de tal figura. Valdés dedicou a sua vida política ao serviço de Macau na denúncia e luta contra os piratas que infestavam o delta do Rio das Pérolas nos anos 20 do século passado. No Parlamento, como deputado-senador, pugnava por Macau, naturalmente, mas também pela Marinha e pelas outras colónias. Aliás, aqui neste livro consta isso mesmo, com os títulos do mesmo autor. E vale a pena ler. Vários livros: Comédia de Propaganda da Defesa Nacional, 1913, Por Macau, Artigos e Discursos, 1922, A Marinha de Guerra na Defesa das Colónias, Angola Portentosa, Gramática Francesa Exemplificada, 1934, Ciências Biológicas, enfim, variedade. Ora bem, nesse mundo da âncora, que é o título deste livro, recordações de viagens, anedotas, descrições de terras de além-mar, Henrique Travassos Valdés também fala de Macau e diz assim, em vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial, a bordo do cruzador Pátria, ancorado no Porto Interior. E passo a ler. Noites de Macau, de silêncios deprimentes. Estávamos nos dias calamitosos da Grande Guerra. Em Macau vivia-se horas de ansiedade, toda a população incerta sobre a atitude da China. Esse misterioso e enigmático amontoado de povos, de manifestas tendências anti-europeias e receosa da ação dos corsários alemães que, nos seus raids audaciosos, ameaçavam as importantes bases inglesas de Singapura e de Hong Kong. A Previdência Britânica impunha já medidas eficazes de fiscalização e defesa nas águas e nos territórios destas suas colónias. E em Macau alguma coisa se ia fazendo, no mesmo sentido, embora com a lentidão e a modéstia de recursos que sempre nos caracterizaram. A Canoneira Pátria, sob o comando do ilustre oficial e prudente marinheiro, que era o capitão-tenente Magalhães Correia, vivia então como que em postos de combate. Ninguém poderia prever que repercussões o conflito europeu teria no Extremo Oriente. Deveríamos estar preparados para tudo. E tudo havia sido criteriosamente previsto pelo comando e realizado com zelo e dedicação pelos oficiais que tinham a seu cargo os vários serviços. A Pátria, com ótimos artilheiros e um poder ofensivo muito apreciável, venderia caro a sua existência se o destino tivesse querido que se encontrasse com algum navio inimigo. Foi ela, com o fraco apoio de Macau, a sentinela vigilante da nossa soberania na China, nessa época agitada em que nos encontramos, ainda sujeitos às constantes ameaças dos exércitos irregulares chineses nas 1001 revoluções que entregavam os territórios circunjacentes à posse de bandidos de toda a espécie. Este era o panorama da China na segunda década do século XX. Henrique Maria Travassos Valdés, escritor de viagens e político, defensor, diria eu, de causas perdidas. Volto para a semana com mais livros e mais autores.